Olá, seja bem-vinda à nossa quarta aula na criação do seu plano de amamentação. Aqui é a Andressa Bortolasso e hoje a gente vai conversar sobre os produtos que você deve comprar, que você deve ter para que a sua amamentação corra muito bem. Então vamos lá. Utensílios que realmente vou precisar para amamentar. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, do velho e conhecido bico de silicone. Com certeza você já deve ter visto, né, em alguma loja, se você já foi dar uma pesquisadinha em enxoval, ou talvez você deve ter visto alguma mãe comentar sobre ele, o famoso bico de silicone. O bico de silicone, ele foi criado, né, na intenção de proteger, né, os mamilos de fissuras mamárias. Então, no momento que a mãe tinha as fissuras, ela tem dor, né, quando o bebê pega no peito, e para criar uma barreira aí para o bebê não ficar raspando, né, nessa ferida, inventaram o bico de silicone. E a partir disso, o bico ele também foi usado, né, para as mamães que têm bico plano, né, na tentativa de aumentar um pouquinho esse bico para que o bebê pegue melhor. Então, esse bico de silicone, ele vem assim com uma proposta muito atraente, muito boa, mas na verdade ele não é tão legal assim. O que acontece é que o bico de silicone, gente, ele vai interferir nessa pega do bebê. Vocês podem ver aí na imagem mesmo, como o bebê tá pegando só no biquinho, ele não consegue fazer essa pega na areola, né? Fica muito difícil para ele fazer isso. Então ele pode comprometer, né, a sua produção de leite, ou em curto prazo, ou em médio prazo, ou até mesmo em longo prazo. Então essa é uma questão. O bico de silicone, ele acaba interferindo na produção de leite. Então a mãe, ela vai percebendo que o leite vai ralhando, vai diminuindo, diminuindo, e daqui a pouco, eu parei de amamentar porque meu leite secou, né? O bico de silicone, ele também faz confusão de bicos, então aquele bebê que não estava conseguindo, né, aprender a mamar no bico da mãe, a gente coloca o bico de silicone numa tentativa de ajudar, mas a gente está atrapalhando. Então ele vai se confundir ainda mais, né? Porque a posição da língua ele vai ter que fazer totalmente diferente, a abertura de boca ele vai ter que fazer totalmente diferente. Então não tem nada a ver a pega no bico do que a pega no peito. Então se a gente não ensinar a pega no peito, ele não vai aprender. Então a gente está confundindo mais ainda o bebê. O risco de você ter que ficar dependente aí do bico de silicone é muito grande. Outra questão, gente, é que não tem um contato pele a pele. Ninguém gosta, né, de chupar uma bala com papel, por exemplo. É muito gostoso para a mãe e para o bebê esse contato direto, e isso também ajuda muito na produção de leite. Então, o bico de silicone, para mim, né, pelas técnicas que eu uso, ele está totalmente descartado. É um item que você não precisa comprar, não precisa ter, não deve comprar. Se por algum motivo você tiver fissuras ou bico plano, existem outras técnicas para a gente resolver isso sem ser o bico de silicone. É que as propagandas são muito atraentes, prometem milagres, né? E a gente acaba caindo nessa e acreditando, tá bom? Mas todas as mamães que eu acompanhei que usaram bico de silicone tiveram problemas ainda maiores. Então a gente não tá resolvendo o problema aí. Próximo item é a concha de amamentação, que também na minha listinha de enxoval está arriscado. A gente não deve comprar uma concha de amamentação. Se você não conhece, a concha de amamentação é esse utensílio que vocês estão vendo aí, que a intenção dele é proteger o mamilo, né, para se o mamilo está sensível, e também há quem diga, né, que as conchas de amamentação formam bico, tá? Então isso já foi assim entendido pela ciência. Muitos trabalhos científicos mostram que não há diferença nas mães que usam concha e as que não usam, que o mais importante é a pega mesmo do bebê, a gente ensinar o bebê a pegar do jeitinho certo. Para quem não tem bico, usar a concha não vai resolver muito para isso, né? E a intenção de proteger, de criar essa barreira para roupa, o sutiã não ficar encostando aí no mamilo que está sensível, também não é uma boa opção. O que acontece aí com a concha de amamentação é que ela abafa, demora mais para cicatrização de uma fissura, por exemplo, e vira uma estufinha para bactérias, né, e fungos. Então, uma mãe que usa
frequentemente aí a concha de amamentação, ela pode ter o risco de uma mastite, de uma candidíase mamária, e aí pode piorar muito aí a situação da sua amamentação. Então não compre conchas de amamentação, não gosto de indicar isso não, tá bom? Não é legal. Outro item que a gente tem são as mamadeiras. A gente, em todas as listinhas de enxovais, né, de bebês, a gente vê que existe esse item mamadeiras. E às vezes a gente vê até assim, conjunto de mamadeiras, com todos os tamanhos, né, e tipos de mamadeira. Gente, já falamos sobre a confusão de bicos, né? Se for necessário o complemento, prefira dar no copinho, na colher, na seringa, no conta-gota, até com que o bebê aprenda a mamar e aprenda a estimular essa mama. Uma vez que a gente coloca bico artificial, a gente coloca também em risco a nossa amamentação. E a indústria, né, faz de tudo para pegar as mamães aí pelo emocional, né? Inclusive fazem até, como vocês estão vendo aí na imagem, uma mamadeira, né, com aspecto de uma mama, né? E isso engana quem, gente? Engana quem? O bebê não vai enganar, porque dá para perceber pela temperatura, pela textura e tudo mais que isso não é um peito. O bebê jamais vai identificar isso como um peito. Isso serve só para amenizar um pouquinho a culpa da mãe que não conseguiu amamentar e achar que ela tá ali fazendo melhor. Mas é só para enganar vocês, né? A indústria faz de qualquer coisa para isso. Agora não tem nem comparação, né? Um bico desse com o bico do peito, certo? Até mesmo porque todo o mecanismo, toda a articulação muscular que o bebê precisa fazer é completamente diferente, tá? Isso já foi provado através de exames, né? De eletromiografia que mostram como essa musculatura trabalha diferente, certo? Então, não compre mamadeiras, porque se você comprar, você vai ter aí uma tentação até de usar, né? Então, se você já pensa em manter uma amamentação exclusiva até os 6 meses de vida do bebê, descarte a possibilidade aí da mamadeira. As pomadas, então hoje em dia é indicado, até mesmo pelo obstetra, né, que está acompanhando você, pomadas para você usar durante a gravidez ou para você usar depois do parto se tem uma fissura. As pomadas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por quê? Porque a pomada deixa liso, o bebê escorrega, dificulta a pega, né? Eu já vi mães com lambuzadas de pomada, o bebezinho não vai conseguir pegar desse jeito. Então as pomadas são caras e um investimento assim que não é necessário. Agora, o que você deve comprar? Uma poltrona de amamentação, uma boa poltrona de amamentação. É um investimento que vale a pena. Sente em várias delas, veja qual é mais confortável para você. E aí você já começa a montar aí o seu cantinho de amamentação. Esse é um lugar que você vai ficar sentada por muito tempo, então escolha com muito carinho. A almofada de amamentação. Eu acho que é um item indispensável, você deve levar para a maternidade. Facilita muito, né, o posicionamento do bebê para amamentar. E depois, quando o bebezinho estiver maiorzinho, você usa como encosto para ele aprender a sentar. Então é perfeita esse modelo em U, eu gosto muito, é o modelo que eu mais gosto de almofada. Absorvente de seio. Existe os absorventes que são descartáveis, né? E existe também aqueles que você faz com paninhos que são mais sustentáveis, né? Digamos assim. Então escolha aquele que é melhor para você, aquele que você se adapta melhor. Mas é importante usar algum tipo de absorvente para quê? Para você não ficar, né? Tendo aquela situação constrangedora de estar vazando leite, de repente você vai para a saída para o pediatra, né? Em algum momento. Então é legal a gente proteger e a gente mantém também aí esse lugarzinho, né, que normalmente vaza um pouquinho de leite, sempre sequinho. Então o absorvente ele deve ser trocado várias vezes ao dia, sempre que a gente perceber que ele tá molhadinho, e porque manter esse ambiente seco é importante para não ocasionar a proliferação de bactérias. Outro investimento também que é muito legal é o sutiã de amamentação. Então escolha um bom sutiã de sustentação, né? Existem esses sutiãs que são próprios para amamentação, isso ajuda bastante, tá? Porque às vezes a mãe levanta o sutiã, põe para baixo, põe para cima, acaba comprimindo a mama e isso não é legal, até para descida, né, do fluxo de leite e tudo mais. Então, invista num bom sutiã de amamentação. Você vai usar por bastante tempo. Roupas com abertura frontal.
Muitas vezes esse é um detalhe que a gente acaba esquecendo. Eu mesma, quando eu fui, né, ter meu bebê, fui para maternidade, eu não me atentei a isso, gente. E aí as roupas que eu tinha levado alguns vestidos, eram super complicados para amamentar. Especialmente quando a gente sai da maternidade, né? E quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu não tinha roupas com abertura frontal. Tive que emprestar algumas camisas da minha mãe, né? E aí eu usei ali nos primeiros dias a roupa dela, porque eu não tinha roupas apropriadas ali para amamentar. Então é interessante que você já providencie isso antes para não ficar depois aquela correria, né? Aquela preocupação. Vamos falar um pouquinho sobre a bomba elétrica, que é, na verdade, opcional. Você compra se você quiser, se você puder fazer esse tipo de investimento, porque ela não é extremamente necessária. O que é necessário é você aprender a fazer ordenha manual, comprando ou não a bombinha, tá bom? Mas ela pode ajudar em algum momento, você consegue fazer uma extração mais rápida e ela é mais usada não logo assim após o parto. Ela é mais usada naquele momento em que você já dá aquelas saidinhas e quer deixar um pouquinho de leite para o bebê, para outra pessoa dar para o bebezinho, ou naquele momento que você volta ao trabalho e que você quer deixar o leite, você não quer entrar com leite artificial e você deixa a reserva de leite armazenado para o bebê mamar no momento que você não está em casa. Então a bomba ela é mais usada nesse momento do que logo após o parto. Logo após o parto, o peito está muito sensível, qualquer coisinha machuca, eu oriento que se faça a ordenha manual mesmo. Se você puder comprar uma bombinha, você nem precisa comprar isso ainda durante a sua gestação. Deixa mais para frente e você veja se realmente é necessário para você. Agora, as bombinhas manuais, eu não recomendo, porque elas extraem o leite por pressão negativa e isso pode machucar e dar bastante desconforto. O que você deve também providenciar, isso não tem na lista de enxoval, são potinhos de vidro com tampa de plástico para você armazenar o seu leite materno. Isso dá mais liberdade para a mãe, a gente ter um estoquezinho de leite materno em casa, para que você possa sair um pouquinho, né, ter essa liberdade de deixar o seu bebezinho algum tempo com alguém, né, e alguém possa dar para esse bebezinho ainda o seu leite materno. Então é muito legal, inclusive aqui no Sintonia de Mãe eu preparei um guia, um manual de armazenamento do leite materno para você fazer tudo direitinho, ter todos assim as normas que você, todos os cuidados que você precisa ter para extração, para armazenagem. Se você tiver interesse, depois manda um e-mail pra gente, tá bom? Etiquetas para a rotulagem desse leite, então é importante que a gente coloque a data da coleta, o horário da coleta, para que a gente possa ir descongelando o leite e que ele não passe aí da validade, né? Então essas etiquetinhas também é importante de você deixar tudo na mão. Outros itens aí que fica também a seu critério, né? Pode ser que você tenha todos eles ou que você vai testando, né, um a um, se for necessário. Mas o copinho de vidro, que não precisa ser o copinho do bebê, pode ser aquele copinho de cachaça mesmo, que a gente usa, copinho de vidro com borda arredondada. Uma colher dosadora, que fica facinho da gente administrar o leite se for necessário, enquanto o bebê ainda não aprendeu a mamar. Seringa ou conta-gotas. Então, se caso seja necessário uma ajudinha nesses primeiros dias, e muitas mães até tiram o próprio leite e dão para o bebê no copinho, até que o bebezinho consiga extrair o leite sozinho. É importante que você deixe já, né? Isso sim, você já deixa lá para os primeiros dias, porque você pode usar ainda na maternidade, tá bom? Algumas maternidades têm copinhos, outras não, então é importante que você leve já o copinho esterilizado, tudo direitinho, caso de ter necessidade, você já está na mão. Bom, meninas, é isso então. Agora é a sua vez. Personalize o seu plano de amamentação. Amanhã você vai receber um guia em PDF e você vai ir ticando, né, nos itens que você já considera que você está preparada, que já está tudo ok aí no seu plano de amamentação. Faça as suas escolhas agora de uma forma consciente para que a sua amamentação transcorra da forma mais tranquila possível e que você fique muito bem com as suas decisões depois. Então, eu quero te agradecer por me acompanhar nessas aulas e posso dizer que eu estou muito feliz porque você concluiu o seu plano de amamentação, porque eu sei
que a sua chance de amamentar agora é muito maior. Então, muito obrigada pela sua companhia e agora, amanhã, eu te envio o seu guia em PDF, tá bom? Até mais!